Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, do item Sorte das Crianças depois da Morte. E o Livro dos Espíritos, na pergunta número 197, diz assim: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? E a resposta? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode-se dar que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiências, sobretudo se progrediu. Então a questão aqui é que a idade física nada tem a ver com a experiência do espírito, com o nível de maturidade que o espírito tenha atingido. Então, uma criança pode ser mais evoluída do que qualquer outra pessoa que esteja encarnada, não é porque morreu cedo, o espírito continua sendo o espírito, embora nessa existência ele não tenha mesmo a lembrança das existências passadas, ele não perde nenhum conhecimento adquirido, nenhuma existência vivida no passado. Então, o espírito continua sendo o próprio espírito, com todo o arcabouço que ele tenha conseguido. Então, o fato de ser mais ou menos evoluído não está na hora da morte ou de quanto ele viveu nessa existência, mas sim do quanto ele conseguiu progredir em todas as suas existências anteriores. No item A, da pergunta 197, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que de seu pai? E a resposta? Isto é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão a miúdas vezes na Terra? E aí uma pequena reflexão, né? Se a nossa vida encarnada serve para que a gente adquira experiência, adquira conhecimento e evolua, né? Significa que o esperado, o normal, é que a cada nova existência estejamos mais evoluídos, estejamos melhores, tenhamos crescido, mesmo que não tenhamos crescido tanto, sempre seremos melhores numa existência futura, se não estagnados, né? Então, se a gente levar isso em consideração e que a humanidade, ou os espíritos todos que habitam a Terra, que circulam por aqui, estão sempre em evolução, é bastante natural, até estatisticamente, que as crianças que nasçam sempre sejam mais evoluídas que os pais, assim como os pais serão mais evoluídos na próxima encarnação. Então, é bastante comum que a gente encontre crianças recém-encarnadas que sejam mais evoluídas que os próprios pais. Logicamente, voltando à mesma questão da pergunta anterior. Tudo a depender do quanto aquele espírito individualmente conseguiu alcançar e conseguiu evoluir. Mas na média, na estatística geral, já que todo mundo na Terra, todos os espíritos desse planeta evoluem, é de se esperar que as crianças, na média, estejam mais evoluídas que os seus pais. Nas perguntas mais adiante, fica um pouco mais claro a respeito desse aspecto. Na pergunta número 198, não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? E a resposta? Se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tenha que padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então, volta naquela questão, é uma redundância na explicação do item anterior também, mas entrando em mais detalhes, né? Não é pelo fato de ter morrido cedo ou não ter não ter cometido grandes problemas, já que uma existência curta não permitiria que essa criança desencarnante tenha cometido grandes problemas, né? A gente vai acumulando problemas à medida em que a gente vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais velho, porque as nossas experiências se acumulam também. Embora acumule o aprendizado, as chances que a gente tem de errar e de cometer besteira é muito maior. Então, uma criança que desencarna muito cedo, não é pelo fato de não ter cometido problemas nessa existência que ela signifique que seja um espírito puro. De novo, novamente, vai depender do grau de evolução que ele já tenha adquirido nas existências anteriores. Mas aquela existência presente, o que ele conseguiu adquirir através das experiências pelas quais ele passou, mesmo em tenra idade.
Na pergunta número 199, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento da existência precedente, interrompida antes do momento em que devera terminar, e a sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, logicamente que a gente precisa levar em consideração historicamente quando essa pergunta foi feita. Nós estávamos nos idos de 1840, 1850. Então o nível de mortalidade infantil era muito maior naquela época. E a gente sabe que, assim como em todas as outras espécies animais, vamos dizer assim, o número de seres que vingam ou que são fortes o suficiente para continuar vivendo vai reduzindo à medida em que esse nascimento acontece, né? Então a gente tem casos, por exemplo, que nas tartarugas, que de 100 ovos, apenas 20, 10 que vão para o mar. Então você tem uma mortalidade muito grande dos nascedouros. Você tem os pássaros, por exemplo, alguns pássaros não vingam, não conseguem se desenvolver o suficiente, então morrem muito cedo. A humanidade passou por vários momentos e, dado que a espécie humana, em especial, é uma espécie bastante delicada no seu nascimento e que requer muito apoio, muito proteção dos pais no seu desenvolvimento, e por muito mais tempo, né, que a gente já comentou aqui também, depender de cada espécie, o filhote fica com os pais, com a mãe em especial, menos tempo, né, porque rapidamente atinge a idade adulta e segue a sua vida. No caso do humano, a gente fica bastante tempo sob a tutela dos pais, necessitando de apoio e amparo para o seu desenvolvimento. É a espécie animal que mais tempo demora. Isso tem uma razão espiritual também, né? Na medida em que esse período dessa primeira infância, que é essa necessidade, essa dependência muito grande dos pais, é um período que permite aos pais estabelecerem ou formarem a moral daquele ser que está ali, que não tem muita ainda consciência das suas características pregressas, já que ele vem com uma espécie de limitação e esquecimento inicial nessa primeira infância, permitindo que os pais manifestem na educação e na formação da moral certas informações do que é certo e do que é errado e direcionar certos parâmetros de vida, para mais tarde, então, passando da primeira, da segunda infância, primeiro depois dos 7 anos, depois dos 14 anos, cada ciclo de 7 anos desse que passa, o ser vai tomando mais consciência da sua do seu atual arcabouço de experiências e começa a se manifestar com a sua personalidade, com as suas características, com os seus ganhos que ele tem alcançado em outras existências, e também com os seus problemas, com os seus limites, que ele seja possuidor e que precisa dessa existência para elaborar, para corrigir. Então, ele começa a se manifestar mais. Nesse primeiro instante, ele se manifesta menos, então. Isso por conta da espécie humana. Quando a gente volta nessa questão, a gente sabe que o número de crianças que morriam, e cada vez a humanidade tem trabalhado no sentido de desenvolver a ciência para que as crianças não morram. Então, um dos índices bastante preocupantes para toda a humanidade sempre foi o percentual de crianças que não conseguem chegar à idade adulta. Então a gente vem trabalhando como humanidade, diminuindo cada vez mais, e uma das coisas que identifica uma nação mais desenvolvida de outra menos desenvolvida é justamente a quantidade de crianças que chegam na fase adulta, porque identifica justamente o cuidado que não só os pais, mas todo o sistema de saúde, toda a condição do país onde aquela criança está, fornece como infraestrutura para que aquela criança possa se desenvolver. Então nessa época, então, a gente tem uma duração mais curta, né? Um maior número de crianças, e agora menos. Na explicação do Evangelho diz assim, muitas vezes, e não são todas, mas muitas vezes, a duração da criança ou do espírito encarnado é pequena, porque às vezes está complementando uma existência anterior que acabou não sendo completada como devia. Exemplificando, se alguma pessoa deveria passar por um conjunto de ações e tem um certo tempo de vida para poder executar suas atividades e tem esse tempo de vida interrompido abruptamente
por uma questão que seja fora da ordem ou do planejamento kármico, ou porque, por exemplo, trazendo para os dias de hoje, por exemplo, um processo de eutanásia, alguém que está passando por uma doença muito grave e que depende de cumprir todo aquele processo da doença para conseguir desencarnar adequadamente no momento adequado, no momento certo. Se a pessoa tem esse processo interrompido, por exemplo, através do processo de eutanásia, aquele período que sobra para completar o que ela deveria completar, pode ser completado numa existência posterior. Então a gente tem crianças que às vezes nascem e vivem pouco tempo, que na verdade estão complementando uma existência anterior para poder conseguir seguir o seu ciclo adiante. Então a gente tem várias situações desse tipo que podem acontecer e que podem justificar. Mas de novo, não é fato único, a gente, como diz o Evangelho, não julgueis a fim de não ser julgado, você não tem consciência de todo o conhecimento da vida pregressa daquele ser que está ali e seria necessário conhecer muito mais. O que a gente pode dizer, isso com certeza, e o Evangelho nos dá essa certeza, de que tudo acontece com uma razão muito específica e muito bem definida. Então nada dessas situações acontece que não seja por uma razão do desenvolvimento do próprio espírito reencarnante, como também dos pais, porque os pais também passam por uma situação bastante difícil, bastante penosa, sofrem muito com o processo e muitas vezes esse processo de separação, às vezes antecipado, pode estar provocando nos pais uma experiência, uma vivência de uma situação para que eles aprendam através dessa experiência, dessa vivência e consigam extrair dali um ensinamento que fala com que eles também se melhorem e cresçam espiritualmente. Então, nenhuma das situações é esquecida ou é deixada de lado. Tudo tem uma razão, e não só do reencarnante, mas também dos pais e de toda a sociedade que está à volta daquela entidade, daquele espírito que participa desse processo, porque sofre as consequências desse fato e precisa extrair dali o aprendizado também que é adequado e que depende muito da vivência e da experiência de cada um. Cabe a cada um que vive essa situação entender de que maneira essa experiência, por exemplo, da morte de uma criança muito cedo, provoca nessas pessoas para que elas possam aprender a partir dali, do sentimento provocado e aprenderem nessa situação. Às vezes, um retorno à espiritualidade, porque muitas vezes um sofrimento muito grande faz com que os pais se voltem para Deus na tentativa de tentar entender aquilo que aconteceu e tentar, de uma certa maneira, justificar o fato, né? E aí tentam se apegar a Deus novamente. Pode ser uma das maneiras de fazer do serviço prestado, vamos dizer assim, pela morte de um prematuro, de uma criança muito pequena, ou como outras tantas situações que possam acontecer. Não cabe aqui a gente listar ou identificar todas as possíveis. É preciso entender cada um dos fatos. No item A da pergunta 199. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E a resposta? Recomeça outra existência. Óbvio, né? Toda vez, independente de quanto tempo a gente fica encarnado, uma vez que a vida encarnada termina, você começa a planejar uma vida de uma nova existência. Não necessariamente desencarna e encarna de novo, já que não teria muita serventia passar por esse processo. Você desencarna, passa por um processo de planejamento, de preparação e se adequação para o novo e reencarna novamente, para cumprir outra existência e continuar o seu aprendizado. Não acaba ali o aprendizado, a gente depende de inúmeros aprendizados, tantas experiências quantas necessárias para que a nossa perfeição se estabeleça, para que a gente atinja a perfeição. Então a gente vai passando por ciclos e ciclos sucessivos no sentido de crescer. E continuando um pouquinho mais, o livro diz assim: se uma única existência tivesse o homem e si, extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano da que morre na infância, de gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta de condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade, quer dizer, aquela que continuou viva, né? Semelhante ordem das coisas não corresponderia à justiça de Deus. E aí é uma reflexão em cima de um conceito que é bastante comum na sociedade. A gente é meio fato comum que a gente considera que uma criança que morre muito cedo é um anjinho.
é um anjinho que está desencarnando. Então, se ele é um anjinho que está desencarnando, é um espírito mais elevado, porque não cometeu nenhum problema, não cometeu nenhum erro, seria merecedor de um futuro melhor, ou de um lugar no céu, ou de alguma posição privilegiada no desencarne. E o que a gente tem é que aí impera a justiça divina. Se isso fosse certo, aqueles que continuam vivos, então, estariam penalizados na medida em que aquele que desencarnou ocupou muito rapidamente uma posição privilegiada, quando aquele que continua vivo aqui vai ter que passar pelos percalços da vida e vai caber a ele decidir se vai ocupar uma posição melhor ou não, na medida em que as experiências vão trazer para ele condições de errar. Em fazendo escolhas, ele pode errar, mais duramente, mais severamente ou menos severamente, mas pode errar. Então seria um processo de injustiça que aquele que morresse muito cedo ocupasse o paraíso, enquanto aquele que fica aqui estivesse sujeito às dificuldades, às agruras todas que a vida impõe, de todas as dificuldades que a vida reencarnada impõe àquele que está aqui vivendo, né? E correndo o risco de ficar pior do que aquele que desencarnou primeiro. No melhor das situações, aquele que ficou aqui, se fizesse tudo absolutamente certo, caprichasse demais nessa existência, ocuparia o mesmo lugar daquele que desencarnou muito rapidamente e não precisou fazer esforço nenhum. Não tem lógica, não tem sentido. O que o Espiritismo traz para a gente é que, dado que o mérito daquele que desencarna, a posição e a evolução daquele que desencarna, é no conjunto da experiência toda, e não só dessa existência, mas de todas as existências anteriores, ele vai ocupar uma posição melhor ou pior, ou mais adequada ao seu grau de desenvolvimento. Então, se ele já for, antes, um espírito mais evoluído, tendo uma existência curta, volta para um patamar de espírito mais evoluído. Se ele é um espírito menos evoluído, em desencarnando, vai para o nível adequado para o seu grau de desenvolvimento, para continuar a sua jornada. Aí se estabelece a justiça. Aí isso é claro, isso é justo, na medida em que a evolução e a posição futura na espiritualidade depende do grau de adiantamento que cada um de nós consegue alcançar com as experiências que nos são proporcionadas por uma vida material. Continuando, com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Essa é a questão. Não é porque a infância é considerada inocência completa na medida em que aquele ser não teve oportunidade de fazer mal ainda, que você tem ali um espírito, e a gente tem uma certa dificuldade de conseguir enxergar que aquele espírito é um espírito já com muita história acumulada. E ele continua explicando um pouquinho mais. Ele diz assim: não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência poderia ter a educação? E aqui um pequeno comentário, né? Por que não é comum a gente ver crianças muito tenras com um comportamento bastante ruim? Porque, como eu disse no começo, essa primeira infância, o espírito normalmente não se manifesta com todas as suas características. Ele tem como que as suas características um pouco atordoadas, para que os pais possam trabalhar na formação do caráter daquele indivíduo que nasce, né? E seria muito difícil a gente prover carinho, conforto, amparo a uma criança que já se mostrasse com características de personalidade bastante difíceis, né? Então, o fato de uma própria proteção da natureza e desse design, vamos dizer assim, divino, né? Dessa inteligência, essa sabedoria divina, de dar para aquele ser uma certa característica de fragilidade, de inocência, de dependência e de carência, para que os pais possam entregar ali todo o carinho, o amparo necessário, deixando para mais tarde ele manifestar suas características. Mas em algumas situações, a criança vem com características muito fortes e desde muito cedo começa a manifestar ali as suas características, os seus piores defeitos, os seus piores problemas, que começam a aparecer. Por isso,
é raro, mas você vê em algumas situações posicionamentos e que denotam francamente às vezes um desejo desejo de fazer o mal, mas uma certa conforto em não praticar tanto o bem, na medida em que ele se manifesta, na medida da experiência do histórico que ele tem alcançado no passado. E diz assim: algumas crianças, não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassinato, e não obstante os bons exemplos de todos os lados se lhes dão. Graças a Deus isso é muito raro, porque seria muito complicado a gente administrar uma situação desse tipo. Continuando, a lei civil as absolve de seus crimes, porque diz ela, obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obraram mais por um instinto do que intencionalmente. É lógico, não existe nesse momento a manifestação do livre-arbítrio. Mesmo aquela criança muito tenra que manifesta com maldade, segundo os nossos olhos, não tem ali uma decisão de fazer o mal. Existe um hábito tão enraizado e tão acumulado nas existências anteriores, que está tão impresso naquele indivíduo, que é trazido para essa vida como uma resposta automática a certos eventos. Então, esses hábitos que foram registrados no passado acabam aparecendo nessa existência por serem tão fortes e se manifestam, mas não por ação do livre-arbítrio, e sim por uma ação de automatismo psicológico que ficou naquele indivíduo das experiências anteriores. Continuando. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? É aquela história, Eu cuidei dos 2 filhos do mesmo jeito, dei a mesma educação, comeram a mesma coisa, ouviram a mesma coisa, eles são tão diferentes, Acho que a gente pode até saber de onde vem a resposta, Mas vamos lá. Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? Aqui se revelam viciosas é porque os seus espíritos, muito pouco hão progredido, sofrem então, por efeito dessa falha de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas das suas existências anteriores. Assim é que a lei é só para todos, e para todos são atingidos pela justiça divina. Então, é a continuação da explicação, quer dizer, essa indicação de que o ser traz para essa existência as suas experiências, as suas características, que vão se mostrando com o passar do tempo. Então, ele começa a se manifestar na existência presente e através das experiências isso acontece. Às vezes, acontece a chamada dita ovelha negra, Aquele ser, não, mas todo mundo aqui é tão bonzinho, todo mundo na família é tão evoluído, tão educado, e veio esse serzinho aqui nascer no meio dessa família que tem um comportamento completamente diferente da família toda, É do contra, faz tudo errado, cisma em ser mal criado, em ser mal educado e responde muito ruim a todas as situações. Como é que isso acontece se a educação foi a mesma? Porque, lógico, estamos tratando de indivíduos diferentes, com experiências espirituais diferentes, e muitas vezes aquele relacionamento familiar ele é construído de maneira que todo mundo naquela experiência se beneficie daquela experiência em conjunto. Então, aquele às vezes ser menos progredido, que reencarna naquela família, naquele núcleo familiar, reencarna naquele núcleo justamente para reconhecer nas experiências com os demais o exemplo que ele pode se inspirar para modificar suas atitudes. Então, mesmo agindo de maneira errada, na convivência com outros seres que se manifestam de maneira diferente, ele tende a, pelo menos, observar e aprender e começar a perceber com o tempo que as suas atitudes têm um ato nem sempre muito bom, que vão trazer para eles problemas, consequências, e que se ele optasse por tentar simular ou se inspirar no ato, na maneira de reagir das pessoas que estão à sua volta,
a sua vida poderia ficar simplificada. Então, mesmo que às vezes coberto com certo verniz, né, o impulso continua ali dentro, mas a manifestação mais educada por conta da educação traz para aquele ser um certo aprendizado de que essa pode ser uma maneira diferente de se manifestar e de obter mais vantagens, mesmo que aparentes ou materiais. Ele, através desse exercício, ele começa a aprender com o tempo. Isso, por que acontece dessa maneira? Porque muitas vezes aquele núcleo familiar tem uma dívida em relação àquele ser que nasce no seio da família. E que a família se vê obrigada a tentar ajudar um ser que tenha sido prejudicado em uma existência anterior e que por conta desse efeito de todo mundo ter prejudicado, se colocam na obrigação ou no desejo de ajudar aquele a evoluir. Ou que tem algum outro tipo de relacionamento que a família, o conjunto familiar, se manifesta no sentido de ajudar aquele que está reencarnando nesse sentido. Situação parecida acontece ao oposto também, né? Quando você tem uma criança, às vezes, que se manifesta muito diferentemente do seio da família toda e que a criança é o exemplo, é o símbolo, para que o resto da família possa aprender através daquela criança, pela observação e pelo exemplo, né? Bom, nós ficamos por aqui. Voltamos então na próxima semana, mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Até lá!